Eita, galerinha! Bom dia, 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 bom dia! Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos! Empreendedorismo na área, olha aí! Fátima Campelo Matos já está aí a postos, não é brincadeira não, com toda a energia, com toda a garra. E vocês, meus queridos técnicos em administração, turma que vai administrar as empresas aí, botando quente. E aí, galerinha, tudo em cima? Vamos que vamos, conteúdo novo, disciplina nova, empreendedorismo e inovação, na veia, na veia, na veia. Vamos que vamos, vamos que vamos. Já de cara, já falo para vocês, né? Na abertura da disciplina, eu não estava aqui. E aí, nosso querido professor Gilvan fez a abertura, já colocou um pouquinho sobre os conceitos, mas hoje nós vamos revisar alguns conceitos e definições também, tá? E a gente vai ampliar essa capacidade também de você entender um pouquinho mais sobre inovação e sobre empreendedorismo. Tá certo? Então, olha o conteúdo nosso hoje aí. Dá uma olhada, um conteúdo básico que a gente está vivenciando. As mudanças, meus queridos. Principalmente as mudanças neste aspecto da globalização. É bem verdade que hoje a gente já tem a desglobalização. E nós vamos discutir sobre isso também. Certo? Vamos que vamos? Vamos para cima? Vamos para cima? Hein? Maria, olha aí, Maria Cauane aí. Maria Cauane sempre. Cadê aquele bom dia esticado, Maria Cauane? Cadê, rapaz? Cadê a turma de Assunção aí do Piauí? Essa turma aí que tá aí forte. Eu quero saber quem é a mediadora que está aí. Ou o mediador. Qual é o outro aí, minha querida diretora? Que está aí depois de Fátima. São João da Canabrava? São João da Canabrava, eita! Quem é professora mediadora que está aí? Pode mandar pelo IPTV. Vamos que vamos, galerinha. Eu quero esse bom dia esticado, hein? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só, gente. Qual é o nosso roteirinho aqui? Primeiro, perspectiva de um objetivo do conhecimento, onde a gente vá, pelo menos, tentar mapear estas condicionais para a mudança. O processo evolutivo da globalização, ele se expandiu tanto que agora, como eu falei para vocês, ele já tem um movimento de desglobalizar em alguns setores, principalmente porque a gente tem já uma vertente trabalhando a questão da sustentabilidade, que é impactada pela globalização. Então, o empreendedorismo ele tem que se preocupar com a inovação, com a criatividade, mas, ao mesmo tempo, com o nosso planeta. O objetivo da disciplina especificamente nesta aula é fazer com que você possa identificar o que ocorre nessa globalização, qual é o contexto favorável para isso e como é que você está inserido nessa questão. Então, já dando um prolongamento ao que a gente coloca, que foi exatamente foi finalizado pelo professor Gilvan, a gente relembra alguns pontos, principalmente em relação a essa questão do negócio globalizado. Hoje, ainda se fala do negócio globalizado, por quê? Porque a gente sabe que impactos de situações mundiais vão impactar a minha mercearia, o meu comércio, a minha farmácia, vão estar impactando. E que hoje você tem tanto vantagens como desvantagens. Em quê? Em ser um profissional que vai empreender ou aquele que vai ser o funcionário. Porque imaginem para mim, olha só, vejam só essa reflexão que a gente faz com relação a este quadrozinho que eu já coloco para vocês aí. Identifiquem que o profissional hoje, né, e a gente tem isso em algumas pesquisas, a maioria dos profissionais, eles têm a vontade de ter o seu próprio negócio, certo? Mas eu vou dar uma experiência de algumas situações que vem acontecendo nos últimos anos, para que você já comece a entender um pouquinho mais sobre essa questão de empreender. Você pode empreender abrindo negócio, assim como você pode empreender na sua carreira. Resta saber se você, de início, sabe aonde você está e para onde você quer ir.
Se você tem essa projeção de 5, 10, 15, 20 anos. Se você tem essa projeção e está estabelecido como meta dentro de um prazo a ser seguido, aí é outra coisa, é outra história. Entenda que nas vantagens, para os dois lados você vai ter, como funcionário e como empregado. Por quê? Porque, por exemplo, existem os chamados planos de demissão voluntária, onde algumas grandes empresas fazem, que é exatamente para incentivar, primeiro, o enxugamento daquela empresa, né? E isso num processo globalizado, isso é feito constantemente, que é o chamado downsize. O downsize é enxugar a estrutura, ter a pessoa certa no lugar certo, mas você ter a pessoa que executa aquela atividade e ela gera mais resultado do que 2 ou 3 pessoas. E ela é valorizada. Então eu tenho como pagar mais aquela pessoa e aí eu tenho como fazer mais investimento. Ponto. Então, alguns bancos, durante alguns anos agora, né, nas últimas décadas, começaram a fazer esse plano de demissão voluntária, como, por exemplo, o Banco do Brasil fez esse plano. E muitas pessoas, por exemplo, muitos gerentes, que já estavam perto de se aposentar, por exemplo, alguns gerentes que cuidavam das contas de muita gente, né, lida com o dinheiro dos outros. Na verdade, você está lidando com o dinheiro dos outros em termos de aplicação, etc. e tal. Decidiram entrar neste plano de demissão voluntária, onde você recebe um montante, este montante, né, ele te é colocado de direito, mas você já faz com que você possa também ter aquele sonho de ter o seu próprio negócio e tudo mais. Só que tem um porém. Uma coisa é você ter o seu negócio e o seu dinheiro. Outra coisa é você cuidar do dinheiro dos outros, tá? Tem gente, né, minha diretora, que consegue cuidar do dinheiro dos outros muito bem. Tem gente que não consegue, gente. Tem gente que não consegue. E vice-versa, consegue cuidar do seu dinheiro e não cuidar do dinheiro dos outros muito bem. Foi o que aconteceu com a maioria, por exemplo, de alguns gerentes, que nesse processo, né, de demissão voluntária, alguns foram abrir alguns negócios e não conseguiram fazer com que o negócio vingasse. Por quê? Porque uma coisa é você lidar com o dinheiro dos outros, outra coisa é você lidar com o seu dinheiro. Entra toda uma perspectiva que nós vamos estudar dentro do empreendedorismo, meus queridos, para você entender que quando você realmente se educa, por exemplo, a separar, e a gente vai ver sobre isso, separar a questão da pessoa física da pessoa jurídica dentro do empreender, isso é decisivo. Porque se há uma mistura nessa conexão financeira, principalmente, já era, tá? Então, muitas pessoas que saíram num processo para empreender, não conseguiram lidar com o próprio dinheiro. Por quê? Porque não tinham a disciplina em relação a saber separar o jurídico, pessoa jurídica e pessoa física. Professor, e o que seria pessoa jurídica e pessoa física? Já que a gente está iniciando a disciplina. Pessoa jurídica seria a empresa, o dinheiro da empresa. Pessoa física seria o seu dinheiro como pessoa. Pode ser o sócio, pode não ser, pode ser o diretor, porque você vai tirar um prolabore. O prolabore é a parte do sócio que ele tem que retirar, depois dos gastos sendo pagos e o que sobrar é para ser feito a partilha. Resultado, você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que eu vou ter vantagem das duas formas, eu sendo funcionário ou sendo empregado. Resta saber o seguinte, qual a opção que você vai querer? Qual a trajetória que você vai querer avançar, não é? Ou se preparar para ela, tá? Por isso a gente coloca este quadrozinho aí, que nós vamos relatar ele agora. Vamos lá. Olha só. Então você tem aí as vantagens. Vantagem do funcionário, não corre risco financeiro. Vantagem do empregador. O empreendedor tem a sua própria atividade e é dono da bola, é dono do negócio. É uma vantagem. Vantagem do funcionário. Possui um salário mensal, goza de relativa proteção e segurança por parte do seu empregador, né? Porque aí você tem, por exemplo, foi demitido, tem um tempo de serviço, tem um seguro de desemprego.
As decisões estratégicas são tomadas pelos dirigentes, então eles têm que estar se responsabilizando. Isso, de certa forma, está mudando neste processo de globalização, de negócios globalizados, os funcionários participando um pouco mais, é claro, em algumas empresas que valorizam esse comprometimento do funcionário para que ele se torne realmente alguém mais comprometido na empresa. Não precisa se preocupar com negócios da empresa, de uma certa forma sim, tem férias garantidas, é para ter, os benefícios sociais são pagos, é para pagar, porque tem algumas empresas que não pagam, e aí só na rescisão é que vão pagar estes benefícios, né? Aspirações de uma carreira dentro da organização, essa pessoa pode crescer, se ela for uma grande empresa, uma multinacional, uma transnacional, ela pode crescer. Aspiração dessa participação nos resultados, principalmente, ela pode também ter essa perspectiva de crescimento e ser um sócio da empresa, quem sabe. Não precisa quebrar a cabeça com soluções de problemas, depende, porque na verdade nós somos pagos para dar soluções dentro das empresas, então, de uma certa forma, ele não vai se preocupar com as questões legais ou jurídicas envolvendo o CNPJ da empresa, mas com relação a outros problemas, ele vai quebrar a cabeça, não é? Então, tem as suas vantagens, ok. O empregador também tem as suas vantagens. Ele precisa seguir ordens? Não precisa seguir ordens alheias. Quem é dono faz o que acha que tem que ser feito? E vai ter as consequências disso. Toma as decisões estratégicas, e isso porque ele é o responsável pela visão da organização, não é? O empregador, o dono. Pode ter progresso financeiro, isso é ganhar dinheiro e multiplicar esse dinheiro também. Construir algo que é totalmente seu, dentro do sonho, do seu sonho. Pois é, o pessoal aí de Assunção do Piauí, ó, mediador Felipe Ramos, junto com a gente. Muito bem, meu querido. Seja bem-vindo, estamos juntos. Ele pode também satisfazer o espírito empreendedor dele e assim ser a cabeça do negócio? Pois é. Isso, meu querido e minha querida, é extremamente importante para você saber que tem o bônus. Isso aí é o bônus. O bônus de cada um, certo? O bônus do funcionário e o bônus do empregado, do empregador. Mas o que seria esse negócio globalizado? O que é um negócio globalizado? Bem, a gente ainda usa esse esforço da produção de bens e serviços como sendo o alavancador dos lucros desse negócio que está tentando no mercado. Ele é globalizado porque nós estamos vivendo um momento, gente, ó, híbrido. Um momento híbrido onde o presencial e o virtual, eles têm que estar numa mesma constância. Eu tenho que estar constante ali, agregando valor a algo que é produzido, mas vou mais além do que agregando valor, gerando um valor, meus queridos, único. Então, você vai, ó, riscar este agregar valor. Riscar este agregar valor não é mais da nossa geração. A nossa geração agora trabalha a geração de um valor único. Eita, então esse valor único, que é um produto ou pode ser um serviço, serviço é um produto intangível, ele vai ter como consequência o quê? Satisfazer os consumidores. Aí eu coloco para você esta nomenclatura de satisfaz os consumidores, já era. Você vai, ó, encantar os consumidores. Ele sendo globalizado, ele traz uma perspectiva que inclui características únicas de embalagem em cor, características únicas de ser intangível na prestação dos serviços, que vai atender aos benefícios emocionais. E aí este processo todo que nós vivemos agora, na pandemia, por exemplo, muitas pessoas empreenderam, muitas pessoas avançaram neste contexto de estar empreendendo digitalmente e agora, por exemplo, depois de 2 anos, estão com a sua loja física, ou não, ou permanecem no digital. Mas lembrem aí das nomenclaturas que eu estou colocando para vocês.
Tá? Lembrem que o nosso negócio hoje globalizado, ele é um globalizado híbrido. Ele é um globalizado híbrido que gera valor único e que encanta as pessoas por meio dos seus serviços e produtos. Todavia, entenda o seguinte, produtos e bens dentro de um negócio precisa ser categorizado, precisa ser classificado. Eu tenho a classificação por meio do tangível, a tangibilidade do negócio que você vai querer ter, por exemplo. Ele vai trazer inovação? Porque se você está num curso de administração, das duas, uma. Ou você quer administrar alguma coisa de alguém, ou você quer administrar o seu próprio negócio. Não é? Pessoal aí de São Luís, do Piauí, não é aí? Não é isso? Que está aí no IPTV, sejam bem-vindos, meus queridos. Se manifestem aí, quem é o professor mediador, Maria Lima, que está aí, número 5 também, se manifeste também, né? Pessoal do YouTube pode também perguntar, tá? Então, entenda que esses tipos, eles vão ser características de bens de consumo, é claro, para o consumidor final, que faz parte de quê? Faz parte daquela nomenclaturazinha que nós vamos falar muito nela. A nomenclatura dos chamados stakeholders. Stakeholders. O que são os stakeholders? Os grupos de interesses. Dentro do consumidor final, eu também tenho, por exemplo, a sociedade, eu tenho os parceiros, eu tenho os fornecedores, eu tenho o governo municipal, estadual, eu tenho eles como uma perspectiva de poder, sim, estar atendendo todos num padrão estabelecido por esse negócio que é um negócio inovador. Agora, eu tenho os bens chamados bens de industriais, que eles estão ali direta e indiretamente sendo revendidos numa categoria que, é claro, do tangível, eu posso ter, por exemplo, a chamada fábrica, né, ou loja da fábrica. Eu posso ter para fazer a revenda na própria fábrica. A indústria também ela está se moldando a outras formas de proporcionar o seu produto mercadologicamente. O grau de tangibilidade, ele envolve essa perspectiva aí dos bens não duráveis? Claro. Os bens não duráveis, gente, são aí, ó, alimentos, combustível, que se esgotam rápido. Nós tivemos, por exemplo, um impacto muito grande durante a pandemia nesses fatorezinhos aqui, nesses produtos de bens não duráveis. Os alimentos foram lá para cima, o consumo aumentou, então, como a procura aumentou, eu tive também um aumento deste produto, deste bem. A gasolina tendo repercussão principalmente neste ano, porque durante a pandemia ela caiu. A gasolina ela teve essa alavancagem por questões internacionais, principalmente. Fora que você sabe que uma guerra ela vai ter um efeito muito grande na questão do combustível, né? E a minha diretora está dizendo que, né, também o medo de acabar os alimentos, né? Durante a pandemia, e a gasolina também ficou nessa história, por exemplo, o alimento, o medo de você ter aquela corrida aos supermercados, né? A escassez, então a turma ficou extremamente preocupada com relação a essa situação e aí foi lá para cima. Mas foi a época em que mais se ganhou dinheiro na área de alimentação, gente. A época que se mais ganhou dinheiro nesse segmento. Por exemplo, as panificadoras. Os proprietários estavam rindo de graça, assim, rindo qualquer coisa, eles estavam rindo. Por quê? Porque foi os 2 anos onde se mais consumiu alimento. A repercussão desses alimentos foi, assim, até mesmo, por exemplo, as panificadoras perderam para os supermercados clientes. Por quê? Porque os clientes já não iam mais nas panificadoras. Então eles tiveram que fazer uma estratégia para fazer com que os clientes voltassem às panificadoras. Você comprava mais barato tudo dentro do supermercado e ia fazer em casa.
não é verdade? O pão, né? Ficou mais caro? O quilo, né? O quilo do pão, o trigo, exatamente. Minha diretora aqui me ajudando em relação a isso. É a massa do trigo, né? Quer dizer, então, tudo isso fez com que o movimento desses dois produtos, desses dois bens aí, fossem lá para cima. Por exemplo, é claro que a gasolina indo lá para cima, nos 2 últimos anos, por exemplo, teve uma repercussão no setor automobilístico. A questão do valor do automóvel também, numa perspectiva de oscilação, fez com que muitas pessoas, por exemplo, também muitas pessoas perderam o emprego e foram buscar o seu próprio negócio. E aí a gente teve uma outra modalidade que foi muito disseminada, né? Em termos de profissão, que foi o delivery. E aí o delivery foi uma das palavras mais faladas durante a pandemia. O delivery, ele faz com que o produto não durável, o bem não durável, chegue à sua casa, né? Pois é. Através de quê? De moto. Pois é. Nos últimos 2 anos foi recorde nacional. Nunca tinha se vendido tanta moto e as concessionárias de motos estavam com problema. Inclusive, esse ano tem concessionária de moto ainda com problema. Onde você é contemplado, por exemplo, num consórcio e você só recebe a moto daqui a 3 meses. Então, só para vocês terem a ideia de como é que está alguns setores, né? Alguns setores tiveram baixa, caída mesmo, mas outros alavancaram muito. Então, dependendo do segmento, do bem sendo durável ou não, tem essa questão de você ver o cenário. Então, é uma repercussão para quem empreendeu nessa área, ou para quem tem alguma ligação com algum segmento desse. Porque se eu tenho ligação, é em cadeia, gente, tem uma repercussão enorme, positiva. Teve muita gente que perdeu dinheiro, mas teve muita gente que ganhou muito dinheiro nessa pandemia. Produto de saúde nem se fala, né? Produto de saúde, porque quem estava ali no segmento de saúde viu o quanto foi necessário ter esses produtos, a escassez dos produtos, a demanda lá em cima, a gente cobrando valores exorbitantes, e aí resultado. Turma enriqueceu, né? Turma enriqueceu. Só não enriqueceu quem estava trabalhando na saúde, por exemplo, né? Porque, por exemplo, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, eles sofreram muito durante essa pandemia e estavam lá no fronte de batalha. Tem essa relação também, né? Trabalharam demais, mas quem ganhou dinheiro é quem estava na produção dos produtos que os enfermeiros utilizam, né? Só para vocês terem a ideia aí. E vocês no curso de administração tem que ter essa perspectiva, né? Os empreendedores ganharam muito dinheiro porque, na verdade, eles estão sendo o dono do capital. Quem é empregado, gente, tem os seus benefícios, mas tem o seu ônus também. Tem um bônus e um ônus. O ônus é que você trabalha para a sua subsistência e para buscar a mão de obra. Certo? Já quando você é dono do negócio, você é dono do capital e você é dono do dinheiro para fazer pessoas trabalharem para você, junto de uma missão, de uma visão e de valores. O empreender abrindo negócio é assim, é dessa forma, tá? Voltando para os nossos produtinhos, então o que eu tenho? Os duráveis. E os duráveis, gente, entre o que eu acabei de falar para vocês, o vestuário, os automóveis, eles estão ali ligados a este grupo que vai durar. E aí eu entro com serviços e atividades que estão ligados para mensurar este negócio globalizado meu. Opa, quando eu entro, por exemplo, na pesquisa de marketing, quando eu faço aqui a pesquisa do MKT, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar pelo menos o que vocês já devem ter visto, e se não viram, vão ver agora, os chamados 5 P's. Esses 5 P's eu tenho como base os produtos, que são os bens, produtos, eu tenho como eu vou trabalhar os preços, certo? A promoção desses produtos, ok? A promoçãozinha dos produtos. O ponto de venda, onde é que ele vai ser? Vai ser online? Ele vai ser físico?
Ele vai ter uma sede? Não vai ter? E as pessoas. Professor, mas eu conhecia, não era os 5 P's, era os 4 P's. Pois é, os 5 P's aqui, nós temos hoje mais de 20 P's, mas a gente coloca só os essenciais, que são os 4 mais 1, porque, por exemplo, não adianta você ter um ponto, você ter promoção, você ter preços, você ter produtos, se você não tem as pessoas preparadas. Repercutem em quê? Em toda a estrutura de benefícios que é proporcionado por aquele negócio que é globalizado. Então, empreender de forma globalizada é você se preocupar de cara com essa situação. Aí, tendo os dados desses 5 P's, é que você pode aplicar os 5 W2Hs. Que os 5 W2Hs são perguntas abertas. Quem, como, quando, onde, por quê, o que nós vamos fazer, quanto vai me custar. Lembra que é W porque são as perguntas em inglês, onde você tem how, when, what. E essas perguntas, elas abrem precedente para você ampliar a tua pesquisa de marketing acerca dos produtos que você pode levantar no teu negócio. E levantar em termos de inovação. Nessa caracterização aí dos bens globalizados, nós temos aí uns destaquezinhos para você diferenciar e saber como é que a gente pode avançar nisso. Primeiro, eu tenho uma produção que ela é e precisa ser comercializada. Para isso eu vou ter os serviços, que é uma experiência que a pessoa vai passar, tá? A experiência que ela passa, ela é prestada por pessoas, que geralmente eu tenho uma característica aqui dos cinemas, hospitais, bancos, lojas, shopping centers, as universidades, a escola. Você está recebendo um serviço educacional. Lembra disso, que você recebe uma experiência por meio de quem? Por meio das pessoas. Então as pessoas têm que ser muito treinadas. Esse P de pessoas tem que estar ali. Se eu vou para uma clínica e eu sou mal atendido, consequentemente, se isso você se importa com isso, e eu acredito que sim, você não retorna mais àquela clínica. E aí tem todo um contexto da experiência ser passada por a pessoa que seja treinada, e o investimento dela precisa ser feito, né, nela, pela direção daquela empresa. Já quando eu vou para serviços, eu tenho, aliás, para os bens, eu tenho toda uma perspectiva de produção desses bens, mas eu tenho também relacionado ao consumo. Eu tenho os bens duráveis e não duráveis sendo caracterizados, mas eu tenho a capacidade de tentar identificar que alguns vêm de uma origem. Se eu estou para produzir, eu vou buscar os fornecedores que vão me trazer a essência desse produto, a matéria-prima. Se eu for para consumir, aí eu já vou pegar este produto acabado, pronto para ser executado ou consumido. Todavia, quando eu amplio esta minha capacidade de entender sobre isso, por exemplo, se a demanda do consumidor pode ser determinada, por exemplo, pela a marca de um carro, né? Ela aumentar, a empresa pode aumentar a sua demanda por equipamentos para pintura, no caso desse produto industrial. Por exemplo, se eu tenho um carro que ele é muito vendido, é claro que eu vou ter que começar a trabalhar a produção industrial de acessórios para esse carro, porque eu vou ter uma demanda muito grande lá na frente. É a chamada expectativa, demanda de expectativa, e principalmente, gente, é como se fosse um ciclo de consumo, né? O que o Chiavenato, na sua literatura, em 2005, ele colocou primordialmente, estabelecendo aqui os bens de consumo e de produtos e de produção. Ele faz essa diferença dos exemplos dos bens industriais, para deixar bem claro, o consumo ele já tem uma finalidade de estar sendo recebido pelo consumidor no seu teste final. É bem verdade que alguns produtos inovadores, os inovadores, eles passam por muitos testes, mas o verdadeiro teste, meu querido e minha querida, é
no consumo. Por quê? Porque vão ter outras situações que as empresas não podem estar simulando, e aí o que acontece? Eu vou ter alguns problemas que vão aos poucos aparecendo, quer seja no automóvel que eu comprei, quer seja numa bebida que veio errada, quer seja numa roupa que veio com um detalhe que não era para ter esse detalhe. Quando eu parto para os bens de produção, eles dão origem a bens que podem estar sendo utilizados, por exemplo, por outras indústrias, como máquinas operantes, como componentes eletrônicos, ou seja, é o chamado business to business, é o chamado de negócio para negócios, de negócio globalizado para negócio globalizado. Todavia, entenda o seguinte, entenda que esse contexto da produção, ele se encaixa exatamente nos chamados ambientes de negócios globalizados. Que esses ambientes de negócios globalizados, veja só, eles são estudados nos seus cenários. Quando eu falo na questão macro, olha só o quanto de variáveis elas afetam quem tem um negócio globalizado. Primeiro fator é que você vai ter que saber investir tempo e esforço e saber que vai ter um risco na aplicação do negócio. Já começa por aí. O ambiente de negócio, meus queridos, ele é um ambiente que ele tem repercussão tanto na comunidade como ele recebe esta influência e repercussão mundial. Então, empreender não é este glamour que a gente vê, não é uma coisinha da moda, não. O ambiente geral macro e micro, eles precisam ser estudados com detalhes. E abrir o próprio negócio leva tempo de maturação. Porque até eu entender essas variáveis do macroambiente, por exemplo, olha aí, até eu entender este resumo do macroambiente aí, vai levar um tempinho. Nas questões ecológicas, eu tenho que saber se o meu, e aí nós vamos falar cada uma delas, se o meu produto, ele é ecologicamente certo. Eu tenho que entender um pouco de tecnologia, me aprofundar mais e mais em tecnologia, porque eu tenho que saber se ele traz uma inovação tecnológica. As variáveis legais é estar dentro dos regulamentos estabelecidos pelas agências reguladoras, ou seja, seguindo os padrões de um código de consumidor, por exemplo. As variáveis culturais é entender se esse produto ele vai ter aceitação ou não naquela cultura local, porque também tem esta adequação, existem os modismos que são mapeados nas questões sociais, nas sociedades. O fator demográfico, e este fator demográfico entra a perspectiva da natureza, entra a perspectiva do clima, entra a perspectiva de onde aquela cidade, aquela empresa está localizada. Isso vai fazer uma diferença, porque tem as potencialidades da localidade. E a questão econômica, em relação à capacidade de consumo, até mesmo, do consumidor, do cliente final. Quando a gente vai especificamente para cada uma das variáveis, falando já pela questão econômica, por isso que a gente deixou ela pelo final, é porque a repercussão do produto interno bruto, por exemplo, da produção, ela vai estar ali ligada também ao meu produto. Se o meu produto tem muita saída, se ele vai receber o impacto da balança comercial, porque ele pode ser exportado ou se a inflação está muito alta, eu vou ter que estar calibrando as minhas ações mercadológicas, porque tudo vai afetar no meu empreendimento. O aluguel deste empreendimento, o perfil de distribuição em relação àquela região de riqueza, as taxas, os tributos. Nós temos um país que cobra muitos tributos dos empreendedores, sendo que eles são os que sustentam o país. Professor, não são as grandes empresas, não. Nós temos um país, gente, que está entre os 3 maiores países empreendedores do planeta.
só tem um negócio. O empreendedor, ele não se disciplina para estudar e aplicar o conhecimento dele e ele quebra. Também tem um índice altíssimo de empresas que não vingam em 2 anos. Ou seja, tudo porque não estudam as variáveis do macroambiente. Variável social, variável tecnológica, variável cultural, variável legal. Quando eu vou levantar esses dados acerca da variável social, eu tenho que entender, será que a sociedade está querendo esse produto? Será que eu vou criar impacto com esse produto? Será que eu consigo criar novos hábitos? Para isso eu tenho que ter capital. E aí, quero começar uma empresa de brownie, pronto, de lanches, né? Comidinhas, alimentação. Bem, alimentação você consegue, é um segmento que globalmente, né, as pessoas não vão parar de comer. Está ligado às necessidades básicas, está ligado ao teu bem-estar, está ligado ao quê? A tua saúde também. Então, quando você entra num segmento desse, você tem que saber que, por exemplo, a área de alimentação, gente, ela é extremamente competitiva, porque muita gente entrou nessa área, tá? Agora com novas tecnologias, novos métodos principalmente, novos equipamentos, eu tenho que saber a capacidade de investimento que eu vou fazer, mesmo começando em casa. Muitas pessoas começaram, muitos empreendedores, aí eu vou pedir a minha querida diretora para compartilhar a tela. Muitos empreendedores começaram em casa e abriram seus negócios depois, né? Passaram anos fazendo em casa. Agora, falo para vocês, não é fácil. Não é fácil. Por quê? A competitividade aumentou mais ainda. Se eu não entro na tecnologia, se eu não vou buscar estudar, se eu não dedico a estudar, pode ter certeza. Se você não tem aquilo, se você não gosta daquilo, porque você tem que gostar de alimentos, né? Você não pode gostar só de querer comer o alimento. Eu, no caso, eu só gosto de comer. Gosto de comer muito, né? Agora, se fosse abrir um negócio de alimentos, eu talvez não conseguisse. Eu quebraria. Por quê? Porque não tem uma aproximação, entendeu? Então as pessoas precisam entender que é aquela sua missão de vida. Você vai abrir um negócio, é o teu propósito de vida. É você fazer uma coisa que te encanta e que você vai, através desse te encantar, surpreender as pessoas com aquele negócio. E que você vai ter noites e noites trabalhando com afinco de domingo a domingo. O empreendedor não tem descanso. Ele dá o descanso na hora que ele quer? Dá. Mas ele sabe que ele vai baixar a produtividade dele ali, né? Então, saiba que um empreendedor, por exemplo, ele não tem essa história de feriado, não tem essa história de, entendeu? É de domingo a domingo. É claro, ele tem autonomia, ele sabe que está trabalhando para ele, por exemplo, sabe. Mas se ele não olhar para essas variáveis aqui, meus queridos, já era. No mercado principalmente, tá? Quando você vê a perspectiva, por exemplo, da cultura, né? Da vida das pessoas, do que acontece ali, isso tudo é repercussão do teu negócio. É claro, todos aqueles produtos ou aqueles empreendimentos que estão ligados a um setor de necessidade fisiológica, por exemplo, não é? Segurança, necessidade fisiológica, certo? Saúde, também. Educação, também. É claro que o mais promissor, o que a gente viu explodindo, por exemplo, nesta passagem pela pandemia, foi de alimentação. Poucas pessoas, né, não conseguiram sobreviver. Agora, tem alguns grandes negócios que quebraram em alimentação porque eles não estavam digitais. Também tem isso, né? E tiveram que reduzir, tá? Pouquíssimos fecharam, né? Estamos aí com quem? Com Itana Silva, Itana Len, Itaele, Itana Ellen Silva, bom dia, esticou o bom dia aí, show de bola, minha querida. Então, meus queridos, são essas variáveis do macroambiente que às vezes
a gente quando vai abrir o negócio, a gente negligencia. Por que que eu falo a gente negligencia? Porque a gente trabalha com microempreendedores também e com empreendedores que estão abrindo e querendo formatar o seu plano de negócio, coisinha que nós vamos nessa disciplina também trabalhar, o plano de negócio, e eles têm uma extremamente dificuldade em colocar no papel a sua ideia. Porque ideia sensacional todo mundo tem, gente. A questão é se eu vou colocar no papel ou não. Entendeu? A questão é se eu vou colocar no papel ou não. Porque se vai sair do papel também. Porque é uma outra história. São todos os processos que você tem que seguir. E essas variáveis, guardem bem elas, porque elas vão estar ligadas a este fator, que é um fator decisivo. Um fator que você, se você não parar para ter esse momento de gestão, porque uma coisa é você empreender, outra coisa é você ser gestor do seu empreendimento. Então, você vai abrir um negócio? Ok. Tem pessoas que são muito boas para abrir o negócio, mas elas esquecem que elas têm que mapear estas variáveis aí. Se elas não mapearem e não estiverem acompanhando constantemente quais são as tendências, o que está acontecendo, e inovando constantemente, trazendo uma coisa diferente para ter um resultado diferente, pode ter certeza, vai embora rapidinho. Vai embora rapidinho, não vinga. A maioria dos negócios no Brasil tem uma vida inicial, quando negligenciam estas variáveis do macroambiente, em torno de 2 a 3 anos estourando. Você vê que o negócio realmente ele deu certo quando ele passa dos 5 anos. Então, alguns até depois quebram, mas pelo menos mostrou que tem solidez na aplicação desses serviços. Certo? Então, nessa primeira aulinha, para os meus queridos que estão aí em São Luís do Piauí, não é? Em São o quê? Da Canabrava, qual é? São João, né? São João da Canabrava. Pessoal que está no YouTube, quem mais? A Assunção do Piauí também, a turma que está aí de Felipe Ramos. O único mediador que colocou o seu nome aí, tá vendo? Brincadeira não. Não sai daí que a gente vai fazer um intervalozinho de 3 minutos, a gente retorna com a segunda aula, tá? Fui!